Os muros de arrimo são estruturas caras. Em alguns casos, seu custo é maior que o da própria edificação. Além disso, sua execução é muito difícil. É oportuno destacar que há grandes riscos com relação à vida dos operários, riscos ligados ao soterramento. E por isso, né, por todas essas desvantagens no uso da estrutura de contenção, o engenheiro projetista deve evitar ao máximo necessitar dessa estrutura em sua obra. Então, ele tem que minimizar a necessidade de cortes e de aterros e assim a obrigatoriedade de se usar uma estrutura de contenção. Ele deve procurar soluções alternativas a cortes e aterros ou ao uso de estruturas de contenção. O engenheiro, antes de decidir sobre qual é a melhor solução a adotar para um determinado problema de contenção de talude ou aterro, ele deve procurar conhecer a natureza e as características geológicas da região onde a obra será implantada. É conveniente ele observar o comportamento das construções similares existentes nas redondezas, observar também se não há ocorrência de movimentos lentos de encosta, manifestado, por exemplo, pela fissuração da superfície e inclinação de árvores, e também observar se não há rupturas de canalização de esgotos e águas pluviais, porque esses efeitos iriam promover instabilidade, né, no terreno onde vai se aplicar o muro de contenção, né? Essa situação de ruptura de canais faz com que possa aparecer inundações, né? E assim venha saturar o solo, né? Se isso acontecer, reduz o atrito do solo e isso pode afetar a estabilidade do muro ou até mesmo estabilidade no sentido de deslizamento, de tombamento ou até mesmo da resistência do solo. Mas, por exemplo, a questão de observar a ruptura dos terrenos vizinhos, né, de encostas, e se não há tendência de escorregamento, como por exemplo a inclinação de árvores e movimentos lentos de encosta, né, isso estaria ligado a um escorregamento, a um tipo de escorregamento que a gente conhece como rastejo, né? E isso aí produz com o tempo o desmoronamento daquele solo, juntamente com o muro de arrimo, se ele estiver ligado a um solo desse tipo. Então, é importante verificar essa estabilidade global também, que está ligada à estabilidade do próprio talude, do solo do talude. Além disso, é importante minimizar os efeitos de águas pluviais atuando no solo próximo à obra de contenção, né? O que acontece? A água, quando está em movimento, ela produz a força de percolação. E essa força de percolação, se estiver atuando no terrapleno, será um empuxo a mais para o muro suportar. Então, se isso não foi previsto em projeto, porque na época da análise do projeto não foi verificado essa força de percolação presente no terrapleno do muro, então, né, no momento que essa carga aparecer, né, isso irá aumentar a carga e o muro não foi projetado para aquilo. Então, ele pode vir a não suportar esse efeito a mais, certo? Alguns fatores a considerar em um projeto de arrimo, de muro de arrimo, como, por exemplo, o elemento vertical muro. Qual será a altura necessária? Se ele possuirá rugosidade ou não? A deformabilidade do muro, a inclinação do muro, características do solo através de ensaios. Eu queria atentar para essa questão dos ensaios, porque é a parte mais difícil do cálculo, é definir os parâmetros do solo. Para isso, é necessário realizar vários ensaios sofisticados e caros, difíceis, certo? E quanto mais heterogêneo for o solo, mais difícil vai ser determinar esses parâmetros, né? Mais difíceis vão ser esses ensaios. Aqueles, por exemplo, também fatores relacionados às propriedades físicas e mecânicas do solo, como densidade, estrutura, se é um solo coesivo ou não coesivo, que a gente sabe que a estrutura do solo coesivo é diferente da estrutura do solo não coesivo, então tem que se especificar
essa informação, essa característica do solo. Determinar o ângulo de atrito interno do muro, isso vai afetar todo o dimensionamento do nosso muro, toda a verificação de estabilidade, a resistência do solo, a possibilidade de recalques. Em muitas situações, empregam-se valores extremos para esses parâmetros a favor da segurança, e isso vai levar a estruturas mais caras e podem até inviabilizar a obra. Então, quanto mais ensaios, né, se fizer, quanto mais criterioso, preciso, né, for a definição desses parâmetros, menor a necessidade de um fator de segurança, né, mais exorbitante. Então, você vai poder economizar mais na sua obra. Então, a quantidade de ensaios e os tipos de ensaios necessários para o projeto vai ter que ser definido pelo engenheiro. Que mais? Os fatores também relacionados com as condições da região em que será implantado o muro. Verificar informações sobre a umidade, né? Que isso vai afetar, como eu falei, não só a questão da sobrecarga imposta pela força de percolação, como também a gente sabe que a presença de água derruba drasticamente a resistência do solo. O atrito interno, né, o coeficiente de atrito vai ser reduzido, assim, a resistência do solo, como também aumenta os efeitos de recalque. A água, a gente sabe que é o principal efeito, é a principal origem de desabamentos de solo, de escorregamento, né, de ruptura de solos. Então, a gente tem que estar aí bem, entender bem, conhecer bem as condições de umidade daquela região, como, por exemplo, também chuvas, presença de lençol freático, trepidações, cargas também no terrapleno, quais são as cargas que vão solicitar o terrapleno, porque isso vai entrar na nossa análise de estabilidade e no dimensionamento também. Trepidações como, por exemplo, se for uma obra de uma ferrovia ou de uma estrada, ou se estiver sujeito a efeitos de vibrações ou de terremotos, tudo isso vai afetar. Também os fatores dependentes do elemento horizontal, sapata. A gente conhecer, considerar os fatores de rotação e de translação. O projeto, de maneira geral, é constituído das etapas abaixo relacionadas, admitindo-se aqui que a estabilidade global do talude está garantida. Como eu falei para vocês, não vamos analisar a estabilidade global, essa estabilidade poderá ser avaliada por meio do software, mas a gente vai considerar aqui que a estabilidade global está garantida, ou seja, que não há riscos de escorregamento daquele talude. Porque não adianta eu verificar todas as outras análises de estabilidade, como, por exemplo, deslizamento, tombamento e resistência da fundação, se aquele talude vai tombar, se aquele talude vai deslizar, quer dizer. Outro fator que deve ser levado em conta no projeto, né, que faz parte de uma das etapas do projeto, é caracterizar o solo através dos ensaios. E esses ensaios, como eu falei, através deles nós vamos ter os parâmetros do solo que vão ser usados nos cálculos, nas verificações de estabilidade e também no dimensionamento. O projetista deve definir até que ponto é possível ou econômico evitar esses ensaios. Ele também vai precisar calcular as armaduras, fazer o dimensionamento das armaduras, vai calcular as fundações, vai calcular os esforços, que é o empuxo, o peso próprio, as cargas do topo, as reações do solo, estimar as dimensões do muro, e essa estimativa é feita através da experiência, observação e fórmulas empíricas. Então, o procedimento, resumindo para vocês, inicia-se com a necessidade ou não da estrutura de contenção, né? A viabilidade econômica dessa estrutura e a viabilidade técnica. Daí necessita-se da melhor escolha da estrutura para aquela situação, para atender as necessidades daquela situação, né?
de forma que os gastos sejam compatíveis com a obra. Mas como eu falei, não é como fundações, né, que o custo é bem baixo, de 3 a 6% do custo da obra. No caso de estruturas de contenção, o valor chega a ser superior da própria obra. Então, tem que fazer o máximo possível para evitar a necessidade dessa estrutura. Então, sendo realmente necessário, o que você vai fazer? Vai fazer a melhor escolha. Depois, você vai verificar as dimensões necessárias para o projeto, como a altura, né, qual material, qual o tipo, se vai ter rugosidade ou não, se vai ter contraforte ou não, as características dos elementos que vão ser necessários ou não ao muro. Outra coisa, você vai fazer o pré-dimensionamento, que é isso aí que eu coloquei, estimativa das dimensões. Isso aí vai se basear na experiência, observação ou fórmulas empíricas. Eu vou mostrar para vocês um projeto exemplo, para vocês verem que como iniciantes, né, como primeiro projeto do aluno no curso de engenharia, ele vai usar as fórmulas empíricas. Com o tempo, durante as análises, os cálculos, as verificações, passando ou não, ele vai fazendo modificações nessas dimensões. E aí ele já vai ter um pouquinho de observação, de experiência, né, naquele projeto próprio, para saber onde ele vai poder variar essas dimensões para atender os requisitos de estabilidade. Outra coisa que ele for fazer vai ser calcular os cargas, os esforços, que é o empuxo, o peso próprio do muro, o peso próprio do solo, as cargas que estão no topo, as reações do solo e assim por diante. E todas as cargas que envolvem o projeto, para poder verificar, né, os esforços, as forças e os momentos, né? E essas vão ser as solicitações dos elementos estruturais do muro. Depois disso, verificado tudo, ele vai o quê? Calcular as armaduras e calcular as dimensões do concreto estrutural, certo? Daí, ele finaliza o projeto fazendo o detalhamento desse projeto. Então, nós terminamos aqui essa parte introdutória. Próxima aula, a gente dá continuidade, a gente vai falar sobre como determinar o empuxo, certo? Então, acompanhe as próximas aulas.